Hoje eu estou aqui com o nosso engenheiro Weber, nosso engenheiro especialista em estruturas e responsável por toda a parte de engenharia aqui dentro da LC. A gente vai conversar um pouco hoje sobre alguns temas aqui, sobre a questão de projetos, sobre a necessidade de cada projeto dentro de uma obra, sobre a consciência que a população, o público que está começando a construir está tomando cada dia mais para essa área da construção e a necessidade de projetos. Então aí o Weber a gente vai entrar em alguns assuntos aqui que é da especialidade dele e a gente vai conversando um pouco melhor em relação à tendência de futuro também e as vantagens de ter o projeto na área de estruturas, que antigamente a pessoa tinha consciência de que ele só faria um projeto básico de arquitetura e o resto ele decidia em obra. Então hoje, Weber, se apresente um pouco, fale um pouco de você, sobre a parte de estruturas aí, sua experiência, o que você está vendo um pouco aí também com o nosso público, nossos clientes aí. Meu nome é Weber, eu sou especialista nessa área de estruturas de concreto armado e fundação. Já tenho cerca de 6 anos aí de experiência nessa área, e o que a gente vê muito dos clientes no mercado hoje em dia é o pessoal construindo muito sem projeto. Isso tem mudado dos últimos anos para cá, o pessoal tem tomado mais consciência da importância, muito por conta dessas casas que a gente vê que aparecem muitas patologias, né? A gente chama de manifestações patológicas, que são o aparecimento de trinca, umidade ascendente, que é quando fica todo aquele bolor, né, embaixo das paredes da casa, mas o principal, onde a gente fala sobre estruturas, são trincas, né, são as rachaduras de estruturas que aparecem de diversas formas dentro de uma residência, dentro de um prédio comercial, seja multipavimentos, né, quando são prédios mais altos, ou menores também, comerciais, que a gente vê muito. Legal, gente. E acho que é importante ele trazer isso, porque normalmente quando a gente fala de projeto estrutural, a pessoa já fala, mas a pessoa já fez tantos prédios, tantas casas e nunca caiu. Gente, cair é uma questão muito complexa, vamos falar assim, é o extremo. Mas a gente não pode trabalhar só com o extremo, a gente trabalha com todos os problemas que estão no dia a dia da obra e as pessoas não veem que pode ser normalmente é um problema de um projeto estrutural, conforme o Weber falou, é uma trinca que dá na casa, é uma umidade ali, é um problema que às vezes eles nem imaginam que veio por conta estrutural e isso veio decorrente disso. Então o pessoal está criando a consciência e entendendo um pouco melhor hoje que esse projeto, que também tem uma vantagem que muita preocupação das pessoas mas eu vou gastar com um projeto estrutural, normalmente ou a pessoa deixa subdimensionado. O que é subdimensionado? Usa pouca ferragem ou nem usa ferragem para fundação onde precisaria. E aí onde aparecem os problemas. Exatamente, que é onde fica escondido, o Weber vai falar melhor, fica esquecido, né, Weber? Ninguém vê depois onde está. Exatamente, a gente chama isso de vício oculto de obra, né? Quando existe um subdimensionamento, né? Principalmente quando a gente fala de estrutural, que aí depois de 5, 10 anos da casa pronta, ela vai se acomodando no terreno e aí é onde começa a aparecer os problemas, né? Por falta, né, de uma armação ou de uma seção um pouco maior do concreto ou da alvenaria estrutural do prédio ali não ter sido corretamente dimensionado, né? E aí é onde aparecem essas patologias, né? Esses problemas de obra, onde a gente também chama isso de vício oculto. Legal. Um outro ponto também sobre projetos estruturais que é importante ressaltar, que muita gente tem a preocupação de ter o gasto inicial, né, do projeto. O projeto estrutural, né, a gente faz uma otimização de materiais para a obra, justamente para não ter uma compra em excesso de material, principalmente de ferragem, que hoje a gente sabe que a ferragem tem um custo elevado, e não superdimensionar ou ter uma sobra grande dentro de obra. Chegou num ponto legal que o Weber trouxe, porque não é colocar mais que vai dar mais reforço, vai ser melhor. É colocar a quantia ideal, porque a quantidade ideal vai te trazer uma economia para o bolso e uma segurança para a obra, que eu acho que todo mundo quer. Então a gente tem que pensar. E eu acho que um problema também que eu acho que o Weber vai poder falar melhor. Weber, toda obra, todo terreno é a mesma fundação? Eu posso pegar o que o meu vizinho fez ali e fazer a mesma fundação? De jeito nenhum, Caio. O que acontece? Cada terreno, cada área, existe um tipo de solo. O que isso quer dizer?
a gente precisa ter um entendimento do que tem ali, qual a resistência daquele solo. E como que a gente faz isso? Existem empresas especializadas que fazem esse estudo, então a gente chama de sondagem do solo, que a empresa ela colhe amostras e testa a resistência desse solo, gera um relatório para mostrar para o cliente e mostrar para o projetista estrutural qual que é a resistência, que a gente chama de a resistência admissível do solo. Isso vai nos nortear para o dimensionamento correto das fundações. A partir dali, cada área, cada casa, cada empreendimento, diferentes localizações vão ter um tipo de solo. Isso é um investimento que o cliente precisa fazer para ter esse relatório. Só que isso gera, a gente pode chamar de duas vertentes, né? Que é ou vai gerar uma economia, porque o empreendimento, né, o dimensionamento das fundações não vai estar super dimensionado para segurança, ele vai estar corretamente dimensionado, e para evitar surpresas, né? Para evitar as patologias que eu comentei anteriormente, que é o aparecimento dessas trilhas e tal, pelo subdimensionamento dessas fundações. Legal. E, esses tipos de sondagem, quais são os maiores problemas que pode encontrar durante uma sondagem que afeta o projeto estrutural? A sondagem trouxe algum resultado, algum elemento ali que acabou atrapalhando ou precisou fazer outro tipo de estrutura? São dois pontos. Primeiro, encontrar pedregulhos ou rochas no solo que acabam impactando no tipo de dimensionamento. A gente chama de matacão quando a gente tem pedras localizadas no terreno. Então, nem sempre todo o terreno tem uma rocha embaixo onde a gente consegue fazer um apoio e ter uma segurança legal. Pode ser que num ponto específico tenha uma rocha que não é possível fazer a retirada e a gente precisa modelar novamente a estrutura para poder fugir dela. E um segundo ponto que é a presença de água. Pode ter água para o dimensionamento, a estaca ela pode encontrar água, e nem toda solução de fundação pode ser adequada para a presença de água. E aí precisa trabalhar uma solução específica quando é encontrado essa situação. Quais que são as fases do cálculo estrutural, não tecnicamente, eu acho, mas para o pessoal entender o que calcula tanto, mas calcula só a fundação ali, ou tem mais coisas que calcula, só para a gente entender o que é calculado dentro de um projeto estrutural, vamos pegar um exemplo de uma residência ou até de uma indústria ali. Tá, vamos lá. Em residencial principalmente, né? A gente fala que a obra ela começa de baixo para cima, mas o cálculo estrutural ele é completamente o inverso, ele precisa começar de cima para baixo. Então a gente faz todo um levantamento da arquitetura da residência, né, da edificação, entende quais são os carregamentos que estão sendo inseridos nessa residência, se ela é multipavimentos ou não, e aí a gente começa a trabalhar de cima para baixo. Então o cálculo ele parte, né, desses carregamentos, dimensionamento, né, de laje, vigas e pilares, quando é o caso desse tipo de solução. Existe uma outra vertente do cálculo estrutural que a gente chama de parede autoportante, né, que são a alvenaria estrutural, parede de concreto, entre outras soluções. E depois que a gente tem toda essa estrutura definida, né, toda a parte que está acima do chão definida, que aí a gente vai fazer a fundação, com todo o carregamento definido, os pontos de onde vai ser distribuído, né, essas cargas, e a gente faz o dimensionamento da fundação. Então a fundação é o último passo que a gente vai calcular. Que legal. É interessante, né? Porque a gente sempre acha que vai começar a calcular, vai começar pela fundação. Mas é interessante que o jeito que ele trouxe ali começa de cima para baixo para ver todo o peso que vai ter da estrutura para depois definir a fundação baseada no estudo do tipo de solo. Sim, olha quanta coisa tem ali para chegar no cálculo. Muito legal. Aproveitando essa área de estruturas, vamos falar também um pouco sobre elétrica e hidráulica. O que tem de relação entre a elétrica e a hidráulica e a importância de ter esses projetos junto com a estrutura ali já pensados? Porque muita gente às vezes fala assim, mas eu vou ter que furar um pilar para me fazer um tubo, um cano de hidráulica. Eu vou fazer a elétrica, mas não dá para passar por conta que tem uma viga. Qual que é a importância de a gente fazer os projetos todos em conjunto ali? Qual que é o diferencial que você enxerga ali, Weber? Compatibilização, principalmente. Os projetos elétricos e hidráulicos, eles têm são disciplinas separadas, elas vão trabalhar completamente distintas, mas a gente precisa fazer todo um entendimento de por onde que vai passar esses encaminhamentos
para prever possíveis furos. Isso vai indicado, né, nos projetos de estrutura, principalmente em projetos onde a demanda por essa compatibilização é extensa, principalmente em projetos industriais, onde precisa ter mapeado exatamente quais são os pontos onde vai passar. Então a gente deixa, né, todas essas passagens, níveis de onde está passando, encaminhamentos de hidrossanitário, né, onde compreende alimentação de água, esgoto, e os pontos elétricos também, onde vai passar, possivelmente, né, a depender da arquitetura, precisa passar dentro de um elemento de concreto ou um elemento estrutural, né. Legal. É muito comum, é legal que o Weber explicou, porque quantas obras que eu já fui, já passei, e depois que está com a construção pronta, você chega lá, o pessoal quebrando tudo, remendando, e tudo isso é custo de obra. A pessoa gastando de novo, perdendo tempo, perdendo dor de cabeça atrás de dor de cabeça. Então é legal que ele trouxe que já no projeto a gente já faz as definições. Então na hora de construir a estrutura, se for que ter que deixar uma passagem ou fazer algum recuo, alguma coisa, já vai estar feito na estrutura. Então não tem o tal de quebra-quebra na obra. Então isso que é importante, né? Que acho que muita gente acaba, são coisas que ficam escondidas, que todo mundo acaba achando normal no final das contas, porque toda obra é assim, mas nem toda obra é assim. Se ela for planejada, tudo é diferente. Eu acho que também o Weber agora vai falar uma coisa. É importante ter projeto estrutural, elétrico, hidráulico, todos os projetos. Mas adianta cada pessoa que faz o projeto não se conversar entre si e depois de chegar na obra, vai dar tudo certo? Como que você vê essas questões? Pode dar tudo certo, se a pessoa, o cliente tiver muita sorte. Né? Assim, a gente faz a compatibilização dos projetos justamente para poder separar os pontos onde são superficiais. A gente tem uma caixa de passagem, seja de esgoto, seja uma caixa de gordura, e uma caixa elétrica passando às vezes no mesmo ponto. Então essa compatibilização ela serve, né, para poder separar os pontos ali e deixar os encaminhamentos cada um dentro de um ponto específico. Legal. Eu pergunto porque é muito comum a pessoa até chegar a fazer os projetos ou fazer algumas coisas, mas tipo, se os projetos não se conversarem entre si, o problema da obra vai ser a mesma coisa. Então é importante duas coisas: fazer os projetos e compatibilizar, ou seja, que tem uma mesma equipe entrosada ali para fazer aquilo se encaixar e não dar dor de cabeça na obra. Então acho que é bem legal a gente trazer isso também, porque muita gente às vezes já teve uma experiência, fiz uma obra, fiz todos os projetos e tive dor de cabeça do mesmo jeito. Aí que entra um diferencial nosso aqui na LC, que a gente tem toda a equipe interna própria, voltado para cada especialidade e compatibiliza tudo. Então o cliente aqui na LC, ele vai ter o quê? Ele vai ter todos os projetos conversando, eles são como se fosse um corpo único. A gente não pensa como um projeto, a gente pensa como uma obra. Então na obra a gente tem que pensar que tudo tem que se encaixar. Então acho que isso é uma ideia muito legal da gente trazer. Aproveitando um pouco do Weber também aqui, vamos falar um pouco, acho que numa questão voltada a questões de problemas de quem já executou, que às vezes vai ter uma pessoa que vai falar, pô, é legal, mas agora que eu já fiz a minha obra, agora não tem muito mais o que fazer, né? Weber, tipo, para quem está com problema de trinca na casa, a casa está cedendo, acho muita pergunta que o pessoal faz, mas eu construí no aterro. Me fala um pouco sobre essas questões de quem já está com um problema na estrutura, se tem alguma solução, tem algum método, ou se vai encarecer um pouco mais, só para a gente entender um pouco melhor isso. Não, tem solução. Engenharia, tudo tem solução. Se a pessoa está tendo problema, né, o cliente apareceu, falou, minha casa está cedendo, está com recalque, né, por questão de um mau dimensionamento de uma fundação, uma questão de não ter o estudo do solo, e a casa, né, começou a baixar, apareceu aquelas famosas trincas a 45 graus, que ela sai de baixo e vai se estendendo, existe solução. Existem reforços estruturais que a gente chama de estaca de reação, né, o pessoal conhece muito como estaca mega, que consegue absorver bastante desses problemas. Então, é executado, né, a pessoa abre lá um buraco na parte de baixo da casa, nos baldrames, faz essa solução e sana 90% dos problemas. A trinca ela vai deixar de existir? Não, ela vai continuar aparecendo ali. E aí entra todo um trabalho ali mais estético, né, de você vir reparando essas trincas para elas não voltarem a aparecer.
Existem outros casos também onde para vãos grandes, seja em residência, seja em comércio, ou uma mudança de utilização do projeto, do uso da edificação, começou a ceder a parte da laje, começou a aparecer trinca na laje, começou a aparecer trinca em viga. O aparecimento dessas fissuras e trincas é muito característico de cada tipo de problema. É importante, né, levar um profissional especializado nessa área para conseguir identificar de onde está surgindo esses problemas, essas patologias, e entender qual a melhor solução. Mais um exemplo, se tem viga com trinca cedendo, se tem uma laje cedendo, existem reforços específicos que a gente faz, né, na estrutura, seja para solucionar um problema de laje, seja para solucionar um problema de viga, que são possíveis dentro ali do tipo de problema para resolver. Seja usando soluções em concreto armado, seja usando soluções em estrutura metálica, até tecnologias um pouco mais onerosas, que eu posso chamar, que é o uso até de fibra de carbono para a solução de problemas. Legal. É bom que tem bastante opção, mas vamos pensar pro bem já, gente. Eu acho que o EBRT vai reforçar, o custo disso não deve ser barato, né, Eber? De nenhuma dessas soluções, né? Claro que não. Mas quando a gente pensa em fibra de carbono, é um custo muito alto, muito alto. Resolve o problema, mas é um custo elevadíssimo. Qualquer obra que a gente vai fazer depois de tudo pronto, né, gera um custo elevado, é uma dor de cabeça, é obra no meio de um lugar que já está funcionando, é uma operação que precisa parar para poder fazer todo esse trâmite. Em residências, é uma dor de cabeça de ter sujeira e escavação dentro de uma casa que tem pai, tem mãe, criança morando nesse lugar. Então, assim, todo reforço, todo reparo que precisa ser feito é custo e é dor de cabeça. Legal. Eu costumo falar para os clientes aqui na LC o quê? Gente, quer economizar? Economiza num acabamento que você acha mais barato ali, economiza numa coisa que não vai dar problema, mas não economiza na estrutura, não economiza na parte de elétrica com uma fiação ruim, na hidráulica e principalmente não acha que o projeto vai ser o custo que vai atrapalhar a sua obra. Pelo contrário, o projeto vai ser o custo que vai resolver o seu problema de obra. Custo não, vamos falar em investimento, porque custo é uma coisa que você não tem retorno. Investimento é uma coisa que você vai colocar agora para não gastar depois. Então pensa sempre assim, sempre que tiver alguma questão, faz o projeto, pensa antes, planeja antes. Outro ponto, pensa sempre, não quando você vai acabar o projeto, quando você vai acabar a sua obra. Que muita gente chega na LC, eu preciso de um projeto, mas eu vou começar a obra daqui 20 dias. Gente, não consegue fazer um projeto completo em 20 dias. É importante todo mundo criar essa consciência. E por que a pessoa quer começar em 20 dias? Porque ela quer começar a obra logo. Mas ninguém está preocupado em começar, todo mundo está preocupado em acabar uma obra. Eu acho que ninguém quer começar uma obra, todo mundo quer acabar uma obra. Só que isso, quando a pessoa faz um projeto em 20 dias ou não faz, essa obra que era para durar 6 meses, 1 ano, vai demorar o dobro. Então, se ela gasta um tempinho a mais no projeto e solta a obra, ela não tem essa perca de tempo depois e o pior, ela não vai ter perca de material, não vai ter indecisão de obra, não vai ter o quebra-quebra. Então, tem várias vantagens, não é uma só. Então, acho que agradecer ao Eber por um pouco que ele trouxe hoje da experiência dele e a gente vai se conversando e entendendo cada dia mais sobre a importância de ter um projeto como planejamento e investimento antes de ter dor de cabeça numa obra. Então já segue o nosso canal aí para saber mais um pouco sobre projetos, sobre obra e se tiver alguma dúvida a gente sempre vai estar esclarecendo aqui. É isso aí, senhor. Caralho, foi pra caramba. Nada.